Bom, pessoal, eu acho que o exercício do pensamento é uma escalada. E várias vezes, né, quando a gente vai fazer aqui as imagens das imersões da Bimodais, a gente coloca pessoas escalando montanhas. E em alguns momentos você se propõe a subir uma determinada montanha, sobe, chega no cume. Então é um momento em que você consolida um projeto, consolida uma etapa. E depois você fala, agora eu já subi essa, vou subir outra. Então eu diria que esse artigo de hoje é o resultado de uma tentativa de escalada que demorou bastante tempo, talvez aí é o resultado desse semestre, da imersão da escola, que é a imersão 5, a quinta imersão, ou se vocês quiserem, ao estilo Netflix, quinta temporada, em que a gente chegou nesse artigo. Eu acho que esse artigo, diria que é o mais importante, na minha percepção, claro que eu posso ter escrito outro se não lembrar, é o mais importante que foi escrito agora na imersão. Ele consolida o que nós amadurecemos em relação ao futurismo. E ele diagnostica de uma maneira muito precisa, consistente, a crise que nós estamos passando diante da chegada do mundo digital. Então, para a gente entender isso, o que a gente tem? A gente vai usar o nosso querido Thomas Kuhn, adaptando o Thomas Kuhn, e é isso que é o papel, né, de um conceituador, né, que procura a excelência, não é que está na excelência, mas procura a excelência, é pegar autores e tentar aprimorar o trabalho dele, adaptando para novos problemas. E eu acho que todos os conceituadores do passado gostariam de ser homenageados dessa maneira, sendo atualizados, continuando úteis para resolver os problemas, os novos problemas. Então, primeiro a gente vai chamar o futurismo vai classificar o futurismo de três: futurismo normal, extraordinário e super extraordinário, usando aí as expressões ciência normal e extraordinária do Thomas Kuhn. Então, o Thomas Kuhn, inclusive, se vocês forem no resumo cast, eu fiz com o Gustavo um resumo do livro. Bota lá Carlos Nepomuceno, resumo cast, Thomas Kuhn. O livro é a estrutura das revoluções científicas, a gente se baseia ali. Então a gente tem três tipos de futurismo. Um futurismo normal, que é um futurismo que trabalha com fenômenos incrementais, conhecidos. Depois você tem um futurismo extraordinário, quando você lida com um fenômeno conjuntural mais desconhecido, é o caso da pandemia. E depois quando você lida com um fenômeno desconhecido e estrutural, que é o caso de uma revolução midiática. Aí você tem que mudar a chave, fazer uma mudança de chave. Você tem que sair de um futurismo normal para um super extraordinário, que é o que a Bimodais tem trabalhado. Quando a gente faz a gente parte para o futurismo super extraordinário, não porque a gente quer, mas porque a gente é obrigado, diante do fenômeno que você tem que trabalhar com novas ferramentas. Você não pode manter as mesmas ferramentas se você tem, né? Se você quer pregar um prego na parede, é martelo. Se você quer colocar um parafuso, é chave de fenda. Você não pode tentar inverter o processo, que a coisa vai dar problema. Então a gente precisa de um futurismo super extraordinário. E aí quando a gente entra no futurismo super extraordinário, porque nós estamos lidando com um fenômeno desconhecido e estrutural, a gente tem a gente tem que praticar um outro tipo de futurismo. Aí entram personagens na história, novos personagens futuristas, e aí a gente vai dividir o futurismo entre futuristas conceituais e operacionais. Os futuristas conceituais, que a gente identifica três, o epistemólogo é aquele cara que vai, por exemplo, pegar o Thomas Kuhn e trazer ele para ajudar a gente a pensar o digital, né? A epistemologia é como pensar melhor. Então você tem que trazer
formas de pensar melhor, porque a gente precisa renovar a forma de pensar para poder lidar com um fenômeno desconhecido. Depois você tem um conceituador, você precisa de uma pessoa que vá ajudar a criar uma narrativa sobre o fenômeno desconhecido. É preciso entender o fenômeno desconhecido, precisa olhar de maneira diferente. E aí você vai ter uma série de autores, você tem que fazer uma série de pesquisas para poder lidar com o fenômeno desconhecido. Isso só é cabível no momento que você tem um fenômeno estrutural desconhecido. E aí você então vai para a narração e você vai para a conceituação. E depois você tem que ter um outro personagem fundamental, que é o dialogador. É uma pessoa que estuda diálogos. Ah, mas por quê, né? Pô, porque a dificuldade de dialogar, quando você tem mudanças desse nível, precisa de uma preocupação especial. Os futuristas conceituadores têm como cliente os futuristas operacionais. Os futuristas operacionais, quem são? É uma pessoa que vai fazer, é o mudancista. O mudancista é aquele cara que vai mexer no mindset do cliente final. E aí nós estamos falando da sociedade. Os futuristas operacionais atendem à sociedade. Então você tem que ter uma pessoa que vai fazer mudanças de mindset, a forma de pensar. Depois você tem que fazer uma pessoa que é o migracionista, que vai ajudar na forma de agir. E aí você vai trabalhar, é mais um consultor, e o mudancista é mais um professor, um tutor, né, um palestrante. E depois você tem um empreendedor. É aquela pessoa que vai empreender. Aí normalmente são projetos novos, né? O migracionista geralmente vai atender, como é o caso hoje, que o pessoal fala, entre aspas, transformação digital, é o cara que vai ajudar a transformação digital das organizações tradicionais. E o empreendedor é aquele cara que vai mexer com startup. É aquele cara que vai criar um projeto novo. Então você tem esses três perfis operacionais. E aí então você tem um quadro completo para poder ajudar as pessoas a lidar com esse fenômeno inusitado, que é um futurismo super extraordinário. Se nós estivéssemos na pandemia, se a gente estivesse vivendo só uma pandemia e não uma revolução midiática, nós precisaríamos de um futurista extraordinário. Teria alguma demanda de futuristas conceituais? Sim, porém menos do que agora no digital. E quando a gente olha para tudo isso, a gente vai vendo que a Bimodais se propôs a esse desafio. Nós estamos desenvolvendo, né, entre outras coisas, uma prática e teoria do futurismo. Como é que o futurismo? E o futurismo é a base de qualquer estratégia. E uma frase que veio nesse artigo é isso. De maneira consciente ou inconsciente, quando você está definindo uma estratégia, tem um futurista por trás. Você precisa desenvolver algum tipo de análise do cenário para poder fazer uma estratégia. Senão você não está fazendo estratégia, você está simplesmente no operacional. A estratégia exige reflexão. E quanto mais o fenômeno é desconhecido, e quanto mais a estratégia é inusitada, mais você precisa mudar valores e paradigmas. E é para isso que você, então, precisa de um novo tipo de perfil que não está no mercado, que são os futuristas conceituais, que é o que a gente tem trabalhado aqui dentro da escola. Eu diria que essa subida a este cume tem muito a ver com os diálogos internos da escola. As provocações que nós estamos nos fazendo. Estamos tentando criar uma metodologia interna de diálogo para que a gente possa lidar melhor com esse cenário e a gente vai junto, chegando a determinado cume. Então eu diria que esse artigo é um artigo muito importante dentro da escalada aqui da Bimodais, e eu chamo você a atenção. São várias tabelas, né, apresentando o resultado final, depois de anos estudando o assunto, e agora, né, aprofundando mais ao longo desse semestre, chegando aí a uma teoria, né, sobre futurismo muito aplicada, bem aplicada, possível de ser praticado a partir da situação que a gente está vivendo. Colaboraram aí no artigo os bimodais Flecha Ribeiro e Átila Pessoa. O que vocês dizem? Bom, quero te convidar para fazer parte da Bimodais. Bimodais é uma escola de futurismo competitivo. Nós estamos aqui, preservamos, né, uma tradição de pensamento muito bem estruturada.
analisamos o digital de uma forma muito diferente que você tem visto aí no mercado. E eu te convido para fazer parte. Nós estamos iniciando agora em julho a 6ª imersão da escola, partindo para o 3º ano com mais de 300 alunos formados. Tudo online, que você pode participar, atividades diárias, atividades mensais, atualizações. As pessoas dão um salto quântico na forma de pensar esse novo cenário. Estou te convidando. Me manda um zap. 21 99608 6422. Vou repetir. 21 99608